Bom, meus caros, vamos lá. Nós estamos no penúltimo encontro do nosso clube, e eu quero compartilhar com vocês, antes de começar, uma coisa maluca. A minha experiência com esse livro, ela tá mudando, assim. Eu comecei de uma forma um pouco despretensiosa e pegando também as camadas de humor, assim, que a gente identificou, né? Mas toda a atenção que esse livro traz, assim, e o momento de alívio, o primeiro momento de alívio desse livro, nós vamos ver hoje e é muito bonito, e foi exatamente o momento, assim, que me tocou. E aí eu comecei a perceber o Dostoiévski de sempre, né, que é um Dostoiévski melancólico, assim, né, que ele traz uma pancada de tristeza para revelar um pouco da natureza humana, das nossas mazelas, né, e etc. Não sei como a leitura de vocês evoluiu, mas a minha ela saiu, né, um pouco dessa brincadeirinha de um triângulo amoroso para uma coisa muito séria, né? Eu queria começar, pessoal. A gente tem um trajeto um pouco longo, nós são 5 capítulos hoje, e eu pretendo passar por pelo menos 3 deles, né? Principalmente o último, que é o 13, que é o que eu achei mais assim interessante. Mas eu queria começar fazendo uma pergunta que eu me fiz assim durante a leitura, mas que vocês não precisam responder, só se sentirem à vontade para tanto. Mas é uma pergunta que devia inspirar assim a leitura de hoje. Hoje a gente vai falar, assim como o livro desde o começo tem trazido, né, a questão da culpa. Hoje eu acho que a gente vai aprofundar esse tema, né? E aí a pergunta que me surgiu enquanto eu lia, e eu acho que ela podia guiar o encontro de hoje, é se nós já fomos pedra de tropeço para alguém, se nós se nós já causamos um tropeço de alguém, um problema muito grande para alguém, e que isso fez para essa pessoa muito mal, né? A ponto de talvez não destruir a sua vida necessariamente, mas causar um grande problema, né? Vocês não precisam responder, mas se vocês puderem resgatar isso para a gente entrar um pouco no clima do livro, né? Eu estava falando para o pessoal, Simone, que a minha experiência, não sei como foi a sua, que eu acho que de todos nós aqui, somos só eu, você e a Luciana que não leram o livro inteiro, né? E eu estava comentando que a minha experiência nesses 5 capítulos de hoje, ela mudou para um eixo muito mais dostoiévskiano, no sentido de que agora a coisa ficou mais séria, mais densa, mais triste, né? E a coisa da culpa ela emerge muito mais forte e a relação entre os dois fica mais clara, mais complexa e mais triste, mas é uma melancolia muito realista, né? Que ela revela uma parte da vida humana, né? E acaba nos fazendo bem, né? Essa tristeza, né? Acaba fazendo com que a gente conheça mais a nós mesmos, né? Então, eu não sei se sua experiência está mudando assim de um lado mais cômico de um triângulo amoroso para algo mais pesado, né? Mas enfim, que É, essa pode só falar. pra. Não, eu achei pesado porque já começa logo com a morte da menina. Fiquei chocada, né? Porque eu não tava esperando. Eu realmente achava que a história ia por outro caminho, né? E as coisas vão ficando bem pesadas, né? Mais Isso tensas do que antes. Isso conecta com o que a gente falou, né, dessa obsessão do Dostoiévski em relação ao sofrimento infantil, né, que eu falei no último encontro, né. Durante essa leitura, como eu falei, eu percebi o Dostoiévski de sempre, assim, que o texto começou a ficar muito complexo, gente. O último capítulo, que é o 13, que a gente vai falar hoje, ele é muito complexo e ele traz coisas justamente na linha do que a Rafa levantou, que são coisas que você não entende se você não fizer relações, se você não reler. Eu juro para vocês que hoje, com dor de cabeça, eu tive que ficar meio que meditando ali no último capítulo para criar a minha interpretação do texto, assim, para tirar a minha visão daquilo, porque estava muito difícil. E a gente está lendo um autor que não é fácil, assim, realmente. E eu acho que agora, nesses capítulos, a gente começa a experimentar mais essa escrita, né, desse autor, esse estilo dele, muito denso, porque são muitas coisas não ditas, a relação deles acaba se estabelecendo pelo não dito, não pelo que foi dito, né? Então a gente tem que pegar contexto, a gente tem que pegar as conexões entre os capítulos, o self, né, a interioridade de cada personagem, tentar entendê-los, né? São muitos elementos que e é o que é incrível, né, do Dostoiévski, que é o que permite a gente entrar numa natureza humana muito mais complexa, né, onde estão envolvidos muitos elementos. Mas vamos lá, vamos começar e a gente fala de tudo isso. Eu estou um pouco mais lento hoje porque minha cabeça ainda dói um pouco, mas vai dar certo.
Se vocês puderem, pensem, tá? Um pouco sobre essa coisa de vocês terem sido pedra de tropeço para alguém e o resultado disso, né? Porque é mais ou menos o que a gente vai aprender aqui hoje na leitura. Bom, o contexto, então, que antecede o capítulo 9 é a doença da Lisa, a volta do Veltchaninov para casa, a procura do pai, né, do Pavel Pavlovich, e porque agora a missão, né, do Veltchaninov é encontrar o pai para levá-lo, né, a menina, já que ela está morrendo, né. E ele acabou também de descobrir uma verdade estarrecedora, né, que o pai está atormentando a criança, né, está falando sobre suicídio, usando a imagem que ela testemunhou de um homem se matando e tudo para fazer mal para ela. E o livro deixa claro que essa doença da menina é também uma consequência dessa atitude do pai, né? O abandono do pai e também o abuso psicológico, né? Que ele está fazendo ali. Então, já na segunda página do capítulo, quando o Veltchaninov chega em casa e o Pavel Pavlovich está lá, eles começam uma conversa, né? E o tom dessa conversa vai ser com muitos imperativos, né, por parte do Veltchaninov. Ele vai dar muitas ordens, tratando o Pavel Pavlovich como criança, né? Então aqui, por exemplo, na página 98, mas em primeiro lugar, saiba que estou tomando medidas, deve passar a noite em minha casa, exclamação. Amanhã de manhã vou levá-lo para lá. Não o deixarei escapar, exclamação. Vou amarrá-lo e levá-lo nos braços, exclamação. Na página seguinte, Veltchaninov aproximou-se dele para ajudar. Em parte, estava satisfeito com a submissão e o terror do visitante. Acabe de beber o seu copo e deite-se, ordenou novamente. Sentia que não podia deixar de dar ordens. Independentemente das intenções aqui implícitas, a gente percebe um impulso, né, do Veltchaninov em dominar o Pavel Pavlovich, né? E aqui começa a construir uma nova camada, pessoal, porque nesses 3 capítulos, para mim, a imagem, o self, a figura, a identidade do Pavel Pavlovich começa a mudar. Eu quero mostrar para vocês que na minha interpretação surge uma nova possibilidade de interpretação. Nos anteriores, a gente estava muito entre a ideia de um eterno marido, ele é um eterno marido, ou ele é um feroz, né? Alguém que estava ali para matá-lo, né? A gente estava andando entre esses 2 polos, né? Era alguém que queria ou um duelo ou uma vingança, ou ele era simplesmente um frouxo, um eterno marido, né? Na sequência, ainda na página 99, o Veltchaninov mais uma vez vai tentar romper com o joguinho, né, que estava acontecendo. Ele vai mais uma vez apelar ao Pavel para que ele seja franco, né, para que ele fale, para que ele pare com meias palavras, né. Então, é mais uma das outras tentativas que ele já tinha tentado. Então, a gente está no meio dessa agonia, né. Veltchaninov sabe que o Pavel sabe, né, de muita coisa, mas ele não sabe o que, ele não sabe até onde e nem desde quando. Ainda há espaço para muitas coisas, né. E aí ele vai falar o seguinte: fale francamente, página 99. Pavel Pavlovich é inteligente, reconheço, mais uma vez, mas eu lhe asseguro que está num caminho falso. Fale francamente, haja também com franqueza, e eu lhe dou minha palavra de honra de que responderei a tudo o que quiser. Aí embaixo ele vai falar: eu repito, dou-lhe minha palavra de honra de que estou pronto a responder-lhe a tudo, e que receberá todas as satisfações possíveis, todas, até mesmo as impossíveis. Oh, como eu gostaria que me compreendesse. A essa tentativa de quebrar o joguinho, que na minha opinião, provavelmente esse mistério vai durar até o fim do livro, de alguma maneira, mas a essa nova tentativa, o Pavel vai responder o seguinte: ele vai trazer o assunto de 2 capítulos anteriores, quando eles falavam do Balgatov, que é aquela dualidade, né, em torno do Pavel, que é se ele é feroz ou se ele é só um eterno marido, né? Isso na página 100 já. Então ele não sai do jogo, ele sustenta o jogo. Parece que ele vai revelando coisas aos poucos, né? Nos 2 últimos parágrafos, na verdade, esses 2 parágrafos centrais aqui dessa página, ele vai fazer o Veltchaninov vai explicar a diferença entre um homem feroz e um homem manso, né? Então ele vai fazer a distinção lá, vai dizer, por exemplo, né, que o tipo feroz é aquele que teria posto veneno no copo de Balgatov, né?
É aquele homem que teria resolvido na pancada, teria se vingado, teria chamado para um duelo, né? Enquanto o homem manso, no próximo capítulo vai dizer, o feroz não é o homem que engendra para si, sabe Deus que histórias fantásticas, que faz a contabilidade de justiça, que decora a ofensa sofrida como uma lição, que se lamúria, careteia, faz gestos fingidos e tal, tal, tal. E, nesse contexto aqui, fica implícito que ele chegou a uma nova conclusão. Ele, de novo, oscilou em relação ao Pablo, né? Porque a gente leu no capítulo anterior que ele mesmo tinha falado, você, nossa senhora, você é um feroz, né? Quando eles falavam do Balgaton, o Pavel disse que era melhor tê-lo vivo do que morto, porque ele gostaria de ter os inimigos próximos a ele. O Veltrinov fala, nossa, você é feroz, né? Então ele chega a uma nova conclusão, de que o jogo ali do Pavel era um jogo de tortura, né? De uma vingança tanto psicológica quanto provavelmente física, né? Ele era um Maquiavel, assim, né? Uma pessoa perversa. Mas aqui ele chega, nessa comparação, ele chega a uma nova conclusão. Não, você, na verdade, é um molenga. Ele volta da conclusão anterior. Tá? E aí, a gente entra na página seguinte, na anedota do irmão do Livitsov, né? E essa anedota, ela é muito curiosa, né? Porque ela tem elementos que podem nos ajudar a entender a psicologia, né? A mentalidade do Pavel, né? Que essa é a questão do livro, né? É isso que guia a gente até o final do livro, né? Quem é esse cara? Ele é só um eterno marido ou tem algo mais, né? E aqui ele vai contar, então, a história de um amigo, né, o irmão de um amigo, que sofreu uma ofensa. Esse homem, um homem de Estado, que é o Golumbenko, rouba sua mulher, e ao invés de se afastar, esse rapaz ofendido, né, o traído, ele se aproxima do homem que tirou a sua mulher e se torna amigo, se torna uma pessoa próxima, a ponto de ser, salvo engano, me corrijam se eu estiver errado, de ser padrinho, né, de casamento deles. E, num determinado momento dessa festa, dessa cerimônia, desse evento, ele aproveita para vingar-se, ele esfaqueia, né, o noivo. No fim da página 99, vejam os detalhes, pessoal. Depois de contar essa história, vejam que o contexto aqui é ser manso ou feroz, né? Esse o plano de fundo dessa história. O Pavel vai dizer o seguinte. Aliás, o Veltrinov vai responder: eu não compreendo por que me contou isso. Observou severamente o Veltrinov com o senho franzido. E aí o Pavel fala: mas justamente por causa da facada. Deu um risinho. Vê-se bem que não era um tipo, mas um fedelho, pois que o medo que lhe fez esquecer a própria decência, ele se jogou ao pescoço das senhoras e na presença do governador. Aqui ele faz também uma comparação, então, né? Ele lendo essa história de outra pessoa, ele fala: vejam que esse rapaz, ele não era um tipo. O tipo aqui seria o feroz, né? Ele, na verdade, é um fedelho, ele é um manso. Mas vejam a ambiguidade e de que forma essa anedota pode representar o perfil do Pavel. Esse rapaz que mata, primeiro, ele se aproxima do seu ofensor, né? Ele não se afasta, ele se aproxima. E depois que ele o mata, ele sofre, ele se arrepende, ele é um covarde, ele é um fedelho, né? Ele não é um feroz, né? E aí ele chora, ele é uma pessoa sensível, e na sequência, inclusive, do assassinato, ele tem uma cena ridícula aqui, que ele se joga no pescoço das senhoras, em presença do governador. Assim mesmo deu a facada, atingiu o objetivo, atingiu o que queria. Era só isso que eu pretendia dizer. Tá, enfim. Então vejam que aqui talvez existe uma pista, né, para a gente entender quem é o Pavel, porque talvez ele seja exatamente esse cara, que ele tem o seu impulso de vingança, mas de uma forma um pouco temerosa, um pouco covarde, né? E isso a gente vai ser um dos temas já que a gente vai olhar. Ou também, né, eu acho que fica aqui aberto nessa história uma possibilidade que é a de quem não necessariamente se planejou de fato para cometer esse assassinato, né? Ele foi por um impulso ali. E vejam, isso se casa com a personalidade, com a
as informações que nós temos do Pavel, porque vocês vão lembrar que no encontro passado nós vimos que ele, ao reagir a uma ofensa do Velchanov, o Pavel bate na mesa e grita. E assim que ele grita, ele mesmo se assusta com seu próprio grito e ele afrouxa. Ele afrouxa, ele volta a sua posição de subordinado em relação ao Velchanov, né? Então vejam que começa a se construir uma possibilidade aí de que talvez ele seja uma pessoa que quer vingança, mas que não tem coragem suficiente para realizar. Então tem muitas possibilidades aí em torno do Velchanov, do Pavel, né? Aí, na sequência dessa historinha, né, acontece mais uma explosão do Velchanov. E para mim, pessoal, aqui é uma das partes que começa a deixar o texto mais complicado, mais difícil. E é uma parte muito legal. Vamos estudá-la, né? Assim, então, que ele ele conta essa história meio deslocada e talvez sugerindo que esse será o fim do Velchanov, tomar uma facada, né? A fala seguinte vai dizer o seguinte: o Velchanov vai falar: vá para o diabo que o carregue, o rol do súbito, Velchanov, com uma voz que não era a sua, como se algo rebentasse dentro dele. Então, uma explosão aqui muito profunda, né? Vá para o inferno com essa sua ignomínia subterrânea. Você é mesmo um ignóbil criatura do subsolo. Quis assustar-me, torturador de criança, criatura infame, miserável, miserável, miserável. Pôs-se a exclamar, fora de si, perdendo o fôlego após cada palavra. Vejam, pessoal, a próxima fala foi o que me pegou, assim, e aí a gente começa a ver as subcamadas do texto, tá? Isso aqui, para mim, eu pelo menos não tinha percebido isso nos textos anteriores. Então, vejam. O Pavlovich vai responder assim: é a mim que chama de miserável? A mim? Se vocês passaram por esse trecho sem dar devida atenção, vocês não terão pego essa minúcia, tá? Vejam a velocidade com que ele tinha acabado, o Velchanov tinha acabado de dar um urro, tá? Ele urrou de súbito, explodiu, né? Como se algo arrebentasse dentro dele. O Velchanov, o Pavel olha para ele e fala: é a mim que você chama de miserável? Ele chama assim, o Velchanov já voltara para si e fala: estou pronto a pedir desculpas. Ele se desarma. Respondeu ele, depois de um curto silêncio taciturno e pensativo, mas apenas se você mesmo se dispuser imediatamente a agir com franqueza. Como se não bastasse esse trecho, o Pavel vai retrucar o seguinte: no seu lugar, eu simplesmente me desculparia. E ele fala: está bem que seja, peço-lhe desculpas, né? E desenvolve um discurso aqui. Pessoal, neste momento, o primeiro momento que, para mim, na leitura, a relação deles ficou clara, né? Quando o Velchanov grita com o Pavel, munido de todas as descobertas que ele teve acerca da Lisa, que o pai a atormentava, abusava psicologicamente e tudo, ele está gritando ali, imputando culpa no Pavel, e o Pavel responde: é a mim que você chama de miserável? Aqui a gente estabelece, basicamente, o tema que eu acho que vai guiar a nossa leitura, e é o principal tema do livro, que é o tema da culpa. A partir dessa fala, pessoal, percebe-se que os dois já estão muito entendidos do que está se passando entre eles. Rodrigo, eu podia fazer uma pergunta nesse trecho aí, porque assim, na hora que eu estava lendo, quando ele falou: estou pronto a pedir desculpas. E aí eu fiquei: pedir desculpas pela traição do passado, ou pedir desculpa por ele ter perdido a paciência ali, porque ficou estranho, porque lá na frente parece que ele ainda volta atrás e fala: não, você é bondoso e tal. Eu fico uma coisa assim, quer dizer, eu acho que é pela traição, mas e aquela palavra que nunca foi dita. Então, na hora dessas desculpas que eu fiquei assim, ele tá, porque parece muito teatral, parece que eu estou vendo uma cena, né, no teatro, dois atores fazendo ali. É muito interessante. Então, eu quero desenvolver melhor durante o encontro de hoje, mas para mim ficou muito claro que os dois sabem o que está acontecendo. O Velchanov se coloca pela primeira vez numa posição de que ele sabe que ele faz parte desse problema da Lisa. E isso vai se desenvolver, tá? A gente vai ver isso agora, o quanto os dois ali já estão... o Velchanov já está mais munido de informações para ele entender o peso dele nessa história da Lisa e para que o Pavel coloque limites na relação dos dois, para que o Velchanov não o cobre tanto. Ele não permite que o Velchanov suba em cima dele aqui neste trecho, justamente porque ele está colocando esse limite. Quer dizer, então, que você
vai chamar a mim de miserável. Eu sou o culpado de tudo isso. Você não tem participação alguma. Eu acho que é mais ou menos Sim. o teor desse trecho aqui, e a gente vai poder reforçar isso, tá? Mas o interessante para mim desse trecho é que é o primeiro momento na leitura em que o Veltninov se coloca nessa posição, em que ele baixa a bola, que é importante ver a conexão dessa fala com o capítulo anterior, que é quando ele descobre os abusos do Pavel em relação a Lisa, né? Então ele volta furioso para casa. O contexto desse encontro é esse, é um contexto de fúria, né? E aí, quando ele chega e xinga miserável, 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 ele responde: eu sou miserável? O que está implícito e o que está não dito aqui é o seguinte: você foi a minha pedra de tropeço, né? Então você vai me chamar de miserável? E vejam como isso se desenvolve, né? Tem outras passagens aqui que vão reforçar ainda mais isso que eu estou falando. Simone, depois, se eu não conseguir te convencer que era isso, você me fala a sua versão e a gente vai decidindo Não, junto. é porque é muito flutuante. Toda vez que o Pavel volta e fala, você é um homem muito bondoso, e aí ele baixa a bola e, sabe, fica uma coisa assim, parece que vai ter uma explosão, como teve agora, né, do Velt, mas depois dali para frente, parece que o Pavel vai levando assim, fala, não, mas aí põe ele para dormir, aí fica aquela coisa toda, então assim, e lá na frente ele fala de novo, eu sou muito bondoso e tal. Então fica uma coisa assim, é uma relação muito estranha mesmo, né? É uma relação muito estranha. Bom, na sequência, acontece aquele episódio noturno, né, na página, aquele episódio da noite ali, né, o Veltninov acorda de madrugada, percebe ali um vulto, né, uma situação estranha no quarto, é uma cena um tanto tensa, né, e aí ele percebe que tem alguém ali em pé na frente dele, tá escuro e tudo mais, até chegar o momento em que ele grita. Depois de 5 minutos desse grito, acho que, sei lá, 10 minutos, não me lembro, o Pavel responde. E ele responde, vejam as palavras, né, que o autor usa. Ele responde com uma voz fraca e toda queixosa. E lá embaixo ele dá uma resposta, né, mas eu me arranjo também sem sala, disse humildemente. A partir daqui, pessoal, o Dostoiévski vai começar a usar palavras para descrever as ações do Pavel de muita submissão, palavras que descrevem, que indicam uma submissão do Pavel em relação ao Veltninov. Isso a gente já estava vendo na chegada dele na casa, né, com aquele tom autoritário, ele dando ordens como se o Pavel fosse criança. Começa aqui, então, um uso ainda mais forte e presente desse vocabulário, e para mim isso começa a indicar o que eu quero mostrar para vocês hoje, dessa nova possibilidade de interpretação do Pavel. Por quê? A gente vai ver já já. Bom, se a gente vai ver já já, eu vou deixar para daqui a pouco, mas é um pouco essa ideia do encontro de hoje, ver uma nova possibilidade para o Pavel, né? Vamos seguir aqui. Então, depois dessa cena tensa, eles dormem, né? E na manhã seguinte, depois dessa noite, o Pavel some. Ele veio, o Veltninov veio buscar o Pavel para levá-lo à Lisa, mas ele some. E ele vai sumir por um bom tempo, né? Assim termina esse 9º capítulo. O capítulo 10º é o capítulo em que a gente conhece, que a gente fica sabendo, então, que a Lisa não vai sobreviver. É o capítulo de choque aí, né? Com a morte da Lisa, nessas primeiras páginas, a gente vê que o Veltninov ficou muito mal, ficou muito próximo dela, se esforçou, né, em tentar ajudar, procurou médicos, fez visitas ao seu leito e tudo mais. Depois da morte, na página 108, ele vai dizer, de olhos faiscantes, que haveria de trazer imediatamente o assassino, né? Ele chama aqui o Pavel de assassino. Vejam que diante do nosso assunto sobre culpa, sobre ser ou não pedra de tropeço para outra pessoa, o Veltninov está localizado num tipo de negacionismo, né, nesse momento. Ele, chamando o Pavel de assassino, ele está colocando todo o problema, toda a carga na mão, né, do Pavel, e que a gente, como leitor, a gente tende a cair, a entrar também nessa posição, né? Foi ele quem descuidou da própria filha, ele é o pai, né? Isso é quase uma posição unânime de todos nós, né? Mas a gente viu que agora começa também uma discussão sobre a culpa do Veltninov, né?
ele, assim que o Pavel fala, você vai chamar a mim de miserável? Tipo, você não tem participação nenhuma nisso? E ele, ele diminui o tom. Começa, então, a partir dali, essa discussão, né? Quem foi o assassino? Qual é a sua participação nisso? E a gente vai perceber que o padrão de comportamento do Veltchenov vai ser um comportamento de fuga, né? Assim, então, que a Lisa morre e o Veltchenov tem esse processo de luto, ele promete buscar o assassino e vai em busca do Pavel que fugiu e sumiu. Ele vai encontrá-lo num bordel, né? Ele vai procurar o Pavel e vai perguntar, vai descobrir através de uma pessoa que ele frequentava esse lugar e vai até lá e através das mulheres, né, ele consegue ali encontrar de alguma maneira. Um traço que está muito presente e que me tocou assim profundamente nesse trecho foi a gente olhar para o fato de que o pai daquela filha estava num bordel no momento da morte da sua filha, né? Isso configura traz uma pergunta para a gente, né? Que violência, qual o tamanho da violência sofrida pelo Pavel para que aquele homem que nós vimos, isso talvez seja importante a gente recuperar, né? Nós vimos desde o começo que o Pavel, antes dessa crise toda, ele era uma pessoa muito amiga, muito doce, né? O Dostoiévski usa adjetivos como esse, né? Uma pessoa amiga, sincera, ajudava as pessoas, né? Então, a gente começa a ver nessa cena também, reforça a nossa percepção de profundidade do trauma, né? Das coisas internas que o Pavel está sofrendo. E aí, nesse encontro, então, ali nessa cena lamentável, né? Em que ele está sendo, na cena em que ele se encontra, ele está sendo perseguido por um homem que aparentemente eles estavam com um problema de dinheiro, né? Eles se encontram. Eles se encontram e o Pavel se joga, né, aos pés do Veltchenov e fala: me salve, irmão, né? Socorra-me, irmão. Página 110. Bêbado, né? No começo da página vai dizer que ele estava completamente bêbado. Então, no fim da página, o Veltchenov vai contar sobre a morte, tá? No último parágrafo, Veltchenov não pôde distinguir se ele sorria em meio à embriaguez, com seu maldoso e largo sorriso, ou se algo se contorcera em seu rosto, né? Uma das coisas mais complexas do livro até aqui é a relação do Pavel com a sua filha, né? Porque a gente discutiu no último encontro que ele descobriu a traição e que, a partir dessa descoberta, a relação dele com a filha mudou, né? E então a gente se pergunta em vários momentos qual que é a relação dele hoje, né? O que ele sente, se ele deixaria a filha morrer ou se ele faria algo, né? Mas a gente já viu que nos capítulos anteriores ele abandonou a menina às mãos do Veltchenov, né? E aqui nessa cena, eu olhei para essa cena com muito pesar, porque mostra que o sentimento do Pavel para com a filha era dos dois tipos. Quando o Dostoiévski toma cuidado, então, de colocar na feição, construir a imagem do rosto do pai sob a notícia da morte da filha, uma descrição tão ambígua, do tipo, Veltchenov não pôde distinguir se ele sorria ou se algo contorcera-se no seu rosto, é justamente, na minha visão, esse dilacerar da alma dele entre essas duas satisfações, né? A satisfação de que aquele símbolo da sua desonra tinha partido finalmente, tinha acabado, ao mesmo tempo que a dor da sua filha, né? Então, a dor da morte da sua filha. Então, esse momento, essa imagem, ela é uma imagem muito significativa para essa questão de como era, então, a relação do pai com a filha, né? É uma relação que foi de amor, que ainda é de alguma forma de amor. A gente vai ver nas próximas páginas que ele se declara para Lisa, mas que ao mesmo tempo existe, ainda que talvez inconscientemente, existe algum sentimento positivo também, né? Ou alguma reação positiva, né? Então aqui está a profundidade aí da relação do pai com a filha. E aí, ele sai, na sequência, ele sai transtornado, né? Sem dar tchau, sem se despedir do Veltchenov, né? O Veltchenov vai correndo atrás dele, e aí ele, né, pega no colarinho e fala: meu querido, você não sabe que nem enterrá-la nós conseguiremos sem você, né? E aí entra o trecho que a Rafa levantou, né? Que ele sugere, então, que existe um terceiro, né, homem,
que é justamente aquele jovem que substituiu o Veltrinov, né? Aquele militar jovenzinho. Na verdade, tem que estar fazendo alusão a ele, né? Respondendo aqui a minha visão sobre a pergunta da Rafa, deixa eu ver o trecho aqui. 111, né? Lembra-se de um subtenente de artilharia? Disse arrastando a língua que se movia a custo. O quê? O quê? Berrou Veltrinov num sobressalto doentio. Aí tem o pai. Procura-o para um enterro. Veltrinov responde, é mentira, gritando, né? É maldade sua. Bem que eu sabia que você iria se sair com esta contra mim. Aqui, além dele... Esse trecho aqui só reforça o trecho que a gente leu há pouco, onde eu falava, né, naquela cena do Veltrinov se submetendo ao Pavel quando ele pergunta, é a mim que você chama de miserável? Isso aqui só reforça porque fica estabelecido que o Veltrinov, a gente já sabia disso, né? Mas ele coloca para o próprio Pavel que ele era o pai e que essa ofensa, essa tentativa de arrumar uma terceira pessoa é uma ofensa contra ele, é uma maldade contra o próprio Veltrinov, que os dois sabem que é o verdadeiro pai. E aí, inclusive, ele tem uma reação, né? De erguer o próprio punho e parecia que ia matá-lo, né? Nessa sequência aqui. E aí eles acabam se separando, né? Enfim, houve uma ameaça aqui e cada um vai para o seu lado e o Veltrinov não persegue. Mas isso aqui é sim uma provocação por toda essa conexão do texto, né? E por como o texto continua também. Na sequência, o Pavel vai escrever então uma carta, vai enviar uma carta com dinheiro, com outras coisas para custear o enterro, né? O funeral da Lisa. O conteúdo dessa carta, ele fecha o tema da relação do pai com a filha, né? Qual era a relação deles, quais coisas estavam entre eles, né? Se vocês lerem, eu estou avançando porque meu objetivo é chegar no 13º capítulo, né? Mas se vocês lerem com cuidado, vocês verão exatamente isso. Ele agradece muito, ele se expressa de forma muito cuidadosa, de forma muito respeitosa, e coloca que o motivo da ausência dele é uma indisposição, né? Então, de novo, sempre as manifestações do Pavel em relação à criança, elas sempre têm essa ambiguidade, esse vai e vem, né? Ao mesmo tempo que ele cuida, que ele envia o dinheiro, que ele não a abandona, que ele cumpre certo papel moral ali na questão, ele não tem a coragem de estar lá representando o pai, estando lá como pai, né? Então, parece que no momento em que ele descobre a traição, se desenvolve esse sentimento estranho que ele leva até a morte da filha, que faz, inclusive, que ele permita que a morte da filha aconteça, porque, ao que parece, era algo que ele podia evitar todo o tempo. Então, fica estabelecido, fica fechado aqui, né, como essa indisposição. O que seria essa indisposição? Seria esse sentimento que, apesar de saber, de ter vivido com ela e cuidado dela como filha, saber que ela, de fato, não era sua filha, fazia com que ela se tornasse um símbolo da sua desonra e não permitiu que ele seguisse, né, cuidando dela. Então, eu acho que a questão, eu não vi mais depois aparecer essa questão da Lisa e dele, então acho que fecha aqui. Na sequência, então, o Veltrinov vai vagar, né, aqui na página 112. Depois do enterro, ele desapareceu da casa de campo, ficou 2 semanas a fio vagando pela cidade, sem rumo, sozinho, profundamente absorto. Na página seguinte, é um dos trechos mais bonitos, assim, do encontro de hoje, né? Porque nós falamos na reunião passada que, conectando com o primeiro encontro, que nós falamos tanto desse surgimento de sentimentos morais por parte do Veltrinov, aos quais ele não sabia dar uma resposta adequada, a Lisa representou essa oportunidade de redenção, tá? E esse trecho seguinte aqui da página 113 é justamente um trecho de dor profunda de quem perdeu a oportunidade de render-se, né? De salvar-se. Então ele vai falar coisas do tipo, né? Página 112. Nenhuma pessoa tem, nem pode ter objetivo mais elevado, refletir às vezes pensando numa exaltação sombria. Mesmo que existam outros objetivos, nenhum deles pode ser mais sagrado que este. Vejam, é importante a gente ir comparando os personagens conforme evolui o romance, né? Aqui,
a gente vê nitidamente que algo mudou dentro do Velternov, porque lá no começo ele relativizava as coisas elevadas, e aqui ele as confirma, na experiência que ele teve com a Lisa. Vejam que ele vai dizer com exatamente essas palavras, a relação desse trecho com o começo do livro é muito clara, né? Nenhuma pessoa tem, nem pode ter objetivos mais elevados que esse, né? De cuidar de alguém, ele está falando da Lisa aqui, ele está falando de amor, na verdade. Refletir, às vezes, pensativo numa exaltação sombria. Mesmo que existam outros objetivos elevados, nenhum deles pode ser mais sagrado que esse. Então, internalizou-se no coração de Veltnov o elemento das coisas elevadas que ele questionava lá atrás, né? E aqui, como ele está falando de amor, como ele está falando de servir alguém, eu lembro, até fazendo conexão, né, com o livro do C.S. Lewis, né, aquela definição que ele dá de amor, onde ele fala que, inclusive na visão mesmo de Deus, né, que a interpretação dele de amor, a interpretação não, o sentido de amor que Deus tem e que os demônios não conseguiriam entender jamais, era de que o bem para si é ser o bem para o próximo, né? É a visão que o C.S. Lewis apresenta. Então aqui começa a vir essa coisa muito forte de que o Velternov se deparou com uma solução para a vida dele, que era a solução de cuidar de alguém, de amar alguém, de não viver essa vida hedonista, essa vida centrada em si mesmo, mas que ele perdeu essa oportunidade de amar, né? De viver sob condições mais elevadas. E ele vai continuar. Ó. O amor de Lisa, sonhava, teria purificado e resgatado a minha existência inútil e vil. Eu, ocioso, viciado, desiludido, teria preparado para a vida, em meu lugar, um ser puro e belo, por quem tudo me seria perdoado e eu próprio também perdoaria. Então aqui é muito bonito porque, desculpa, e eu próprio também me perdoaria. Aqui a gente tem um amor em oposição ao egoísmo anterior dele, né? Um desejo de viver um amor, um serviço ao próximo, um cuidar de alguém que seria melhor que ele no futuro, né? E que traria a sua própria redenção. Então é uma coisa muito bonita aqui, né? O amor ao próximo como fonte, né, da redenção dele, né? Esse trecho é incrível. E aí entra, pessoal, agora, no meio dessa reflexão toda, o Velternov lembra de um dedinho da Lisa que escureceu antes dela morrer. E essa imagem causa uma impressão muito forte dentro dele, né? E, consequentemente, uma impressão contra o Pavel, que foi quem cuidava dela e descuidou a tal ponto que deixou que um dedinho da criança chegasse a esse ponto, né? E ele, de novo, ele está colocando sempre a culpa de todo o acontecimento na Lisa. Desculpa, no Pavel, né? Então, essa imagem do dedinho o enfurece, ele tem um ímpeto ali, uma vontade de voltar para matá-lo, né? Para matar o Pavel. E sentira tanta pena daquele pobre dedinho que lhe viera, então, pela primeira vez, a ideia de encontrar imediatamente Pavel Pavlovich e matá-lo. Não cessava, na página seguinte, não cessava de pensar em tudo isso, variando de 1000 palavras. Sabe o que Lisa significa para mim? Lembrou-se, de repente, da exclamação do bêbado, do Pavel, né? E sentiu que aquela exclamação não constituía apenas manha, mas que era autêntica, que era amor. E ele se pergunta, mas como pode esse monstro ser tão cruel com a criança que tanto amava? Será possível? Essa pergunta do Velternov, pessoal, ela revela elementos do que a gente estava discutindo sobre como o próprio Velternov enxerga a sua participação na situação. Até aqui, ele está se isentando totalmente do problema da Lisa, né? Porque ele coloca aqui, como pôde esse monstro ter sido tão cruel com ela, né? E aí veja como esse trecho seguinte traz a conclusão. Mas, de cada vez, apressava-se a rejeitar essa pergunta e parecia afastá-la com a mão. Nessa pergunta havia algo terrível, algo que lhe era insuportável e indecifrado. O que é essa coisa terrível e indecifrada aqui, pessoal? É justamente a sua própria culpa. E aqui é o elemento que eu trouxe desde o começo do encontro, né? A questão da pedra de tropeço, né? O Velternov, ele e aqui começa a ficar cada vez mais clara essa tensão, ele é uma causa indireta da morte da Lisa. E ele está fugindo dessa conclusão. Quando ele começa a refletir sobre sobre o Pavel, e sobre como ele foi um monstro, sobre como ele a abandonou, sobre como ele deixou o dedinho dela escurecer e deixou que a morte dela viesse tão cedo,
e ele fazia essas perguntas, quais foram as causas, o que levou esse homem a se tornar esse monstro, ele, cada vez que pensava nisso, rejeitava a conclusão praticamente com a mão, porque nessa pergunta havia algo terrível, algo que lhe era insuportável e indecifrável, ou seja, a sua própria culpa. Então vejam, a relação aqui é a relação do homem que sabe que Pavel já amou a criança, ele acabou de concluir isso, ele acabou de lembrar que ele viu amor nas palavras do pai em relação à criança, mas que algo mudou dentro dele a ponto dele matar, deixar a criança morrer. E o que mudou? Foi justamente o adultério da esposa, do qual o Veltrinov era um dos principais ofensores, né? Então, a gente vai ver que a partir de agora, essa fuga psicológica da culpa monstruosa que ele devia sentir e que ele se nega a sentir, vai ser o tom do Veltrinov daqui em diante, pelo menos até o final do capítulo final de hoje. Né? Ele começa a fugir, então, dessa culpa iminente, de que ele tem participação, de que ele foi essa pedra de tropeço, e isso se conecta com aquele diálogo do miserável, né, que a gente estava falando, quando o Veltrinov explode, chama o Pavel de miserável, e ele fala, a mim que você está chamando de miserável? Eu acho que é mais ou menos um pouco na linha do que você estava perguntando, Simone, que você não tinha certeza do significado dessa cena, né? E eu acho que esse trecho aqui reforça a minha interpretação, né? Por que ele baixa a bola naquele momento que o Pavel pergunta? Porque ele está se escondendo dessa culpa, ele tira com a mão, ele não quer deixar essa conclusão de que ele participou da morte da sua filha, né? De forma indireta. E tem um momento que ele vai falar, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Que ele não deve mais nada a ele, né? Ele não deve mais nada, porque, tipo assim, como que ele pode ser esse pai, fez isso com a menina, tem um momento, não sei se é nesse capítulo que ele vai falar isso. Ele fala algumas vezes, né? Eu não devo mais nada a ele, tipo assim, mesmo que eu tenha traído, quer dizer, o que ele fez é pior do que eu fiz, parece que alguma coisa dentro da cabeça dele tenta ele se justificar na atitude do outro, né? É muito estranho. Eu quero tentar mostrar para vocês a profundidade disso, que foi assim o que me fez me emocionar com essa leitura, porque eu acho tudo isso muito bonito, assim, muito complexo. Eu vou tentar transmitir para vocês no 13º capítulo, né? Que é onde essas coisas tomam um novo rumo. Bom, uma das cenas mais bonitas, e foi essa que me fez me emocionar, vou passar rápido aqui só para a gente avançar, é a cena seguinte ainda desse capítulo, que é depois de se deparar com essa culpa e negá-la, fugir, né, psicologicamente dela, o Veltrinov vai para o cemitério. Até postei agora há pouco um texto sobre isso no Instagram, porque foi algo que me tocou muito, assim. Vejam que até aqui, pessoal, se vocês seguram todas as páginas do livro até aqui, essas 114 páginas, o Veltrinov estava aos urros, né? Violento, atormentado. E vejam essa delicadeza do Dostoiévski, né? O primeiro momento de alívio até aqui na vida do Veltrinov se dará dentro de um cemitério. Ou seja, onde eu escrevi isso, né? Onde toda a esperança se esvai, né? Onde tudo acaba, onde o desespero poderia dominar, né? Onde a própria mentalidade dele mundana, como a gente viu na formação dele, provavelmente uma mentalidade, sei lá, desespiritualizada e tal, onde tudo acaba, é onde ele encontra um alívio, né? Então vejam, página 114. Depois de muito tempo, uma espécie de esperança chegou a refrescar-lhe pela primeira vez o coração. Que alívio! Pensou, sentindo aquela quietude do cemitério e olhando o céu límpido e tranquilo. Inundou-lhe a alma um jorro de pura e serena fé em algo. Foi Lisa quem me enviou isso? É ela que está falando comigo, pensou. Isso aqui é muito delicado, muito bonito, né? Por causa desse simbolismo, né? Em uma fé que brota, né? Uma esperança que brota no cemitério, né? Então, não queria deixar isso passar. Pessoal, vou avançar aqui bem rapidinho entre o capítulo 11 e o 12, porque primeiro que eu não entendi ainda completamente o sentido desses dois capítulos, e também para a gente chegar no capítulo principal do nosso encontro, para encerrar, que é o 13, né? No capítulo 11 e no 12, a gente vai ver que o Pavel vai se casar. Eu acho que o sentido desses dois capítulos vai ficar mais claro no próximo encontro, depois que a gente terminar o livro. São dois capítulos que para mim foram bastante estranhos,
Principalmente o 12º, aquela coisa toda na casa da família da menina, porque eles estão agindo de uma forma muito infantil, né? Dois adultos brincando com crianças, uma conspiração contra um dos adultos. O Pavel se expõe a uma situação ridícula, né? Assim, ele fica, as crianças conspiram contra ele, prendem ele, não deixam que ele brinque. Parece uma criança sofrendo bullying, né? Tem alguns diálogos aqui que são até importantes, mas eu acho que eu posso trazer no capítulo, no encontro seguinte, depois de entender melhor qual a intenção do autor com esse encadeamento aqui. Mas o que começa a crescer muito forte é a percepção de que, de alguma maneira, o Pavel é uma pessoa que não consegue ficar sozinha, né? E a gente vai ver isso agora no capítulo 13 também. Ele vai admitir isso, ele vai se colocar como um eterno marido, né? Rafa, por favor, pode falar. Assim, eu também achei estranho essa parte da brincadeira, mas eu lembrei que, assim, antigamente as pessoas brincavam. Assim, eu acho que você tinha uma certa extensão, não da infância, mas daquela inocência da infância, porque as pessoas brincavam de, por exemplo, eu tenho, né, parentes que falam que brincavam de boneca até os 16 anos de idade, né? Hoje é, tipo, impensável um negócio desse. Mas o que eu achei muito estranho, até eu perguntei pro ChatGPT, né? Que não ajuda muita coisa, mas me deu um certo norte. O que eu achei estranho é porque essa obsessão, porque assim, o cara já foi corno. Qual foi a obsessão? De onde surgiu essa obsessão de levar o Vetchaninov para conhecer a futura esposa dele, né? A mulher que ele queria. E isso para mim foi muito estranho. E aí eu fui lendo o que o ChatGPT estava me informando, né? E o que foi assim enfatizado é, é justamente ao mesmo tempo um espírito de competição, de querer mostrar, olha que basicamente a novinha que eu vou casar. Ao mesmo tempo seria uma certa necessidade de validação daquela pessoa que tanto ele odeia, mas ao mesmo tempo admira. Então, assim, eu achei muito esquisito essa parte dele querer que o Veterinov conhecesse, né, essa noiva. Ô, Rafa, eu tenho a minha resposta para isso e eu gosto muito dela, assim, tipo, eu me dediquei a essa pergunta também. Vou te apresentar aqui o que eu penso, porque é uma visão geral do capítulo 13 e é justamente isso que apresenta. Não estou exagerando, a sua pergunta é importantíssima. É justamente a resposta à sua pergunta que nos apresenta uma nova interpretação do Pavel. E ela é muito legal. Eu quero tentar completar aqui para vocês, antes da gente encerrar. Vou começar a resposta desde o começo do capítulo, e aí você me diz ao final se você concorda, se você acha que é por aí. Mas vejam, como eu disse para vocês, eu achei esse capítulo aqui extremamente difícil, assim, são cruzamentos eu acho que entra aqui, Simone, a polifonia, né? A tese da polifonia. Por isso que fica muito complexo aqui, mas eu tentei organizar e vou tentar apresentar para vocês. Primeira coisa, pessoal, o nome do capítulo é De que lado pesa mais? Isso aqui está trazendo justamente a discussão que eu trouxe para vocês, de uma culpa encadeada, né? O Pavel é o primeiro culpado da questão toda da Lisa, mas o Velchinov tem uma participação. Então, de que lado pesa mais, né? E continua também, né, nessa discussão quem é o Pavel, quais são suas intenções. O Velchinov ainda não chegou nas conclusões. E é exatamente o que a Rafa levantou, né? Pô, por que você me pediu para ir, como se não bastasse essa relação escrota que nós temos, você ainda me pede para ir ver uma criança que você quer casar depois de 3 meses viúvo, né? Como assim, essa relação estranha? Vou tentar desenvolver rapidamente para vocês. Na página 153, na primeira, vejam um elemento se repetindo que eu acabei de falar para vocês. O Velternov está muito arrependido de ter ido à casa das crianças, ter participado de tudo aquilo, né? Eu pude rebaixar-me assim, desprender-me de tudo, começou a censurar-se, mas interrompeu precipitadamente aqueles pensamentos. Vejam esse trecho. Pareceu-lhe humilhante lamentar-se. Era muito mais agradável irritar-se quanto antes contra alguém. Era muito mais agradável irritar-se quanto antes contra alguém. Vejam, como eu avisei, né, lá atrás, o padrão de comportamento agora do Veltrinov, cada vez mais, conforme ele se aproxima dessa conclusão terrível, ele foge.
sempre que ele se aproxima dessa culpa, e agora qualquer outra culpa, ele começa a se irritar com alguém. É muito mais agradável colocar a culpa no Pavel e tal. Na sequência que ele vai xingar o Pavel, né? Vai falar aquele idiota e tal. Porque a culpa disso tudo é dele, né? E aí o Pavel vai dizer, então, que eles devem ajustar as contas, né? E aqui a gente começa a entrar num clima de, poxa, parece que vai rolar aquela conversa franca que o Veltner está cobrando tanto, né? Para que não haja mais um joguinho e que as palavras todas sejam ditas, né? E aí o Velt responde, olha, a gente não tem mais nada para conversar, né? A Lisa morreu, tudo acabou, então não tem ajuste de contas. E aí o Pavel vai dizer, página 154. Ajustemos nossas contas, Alexei Ivanovich, disse o Pavel, mas fitando nos olhos com particular doçura. Trago mais um elemento que eu já tinha recuperado para vocês anteriormente. Com particular doçura. Olha, vejam os adjetivos que o autor está usando para descrever o comportamento do Pavel, tá? Que talvez tenha fugido da nossa interpretação. Ele o tempo todo está chamando ele de doce, de humilde, de submisso, de calmo, de manso. Vamos lá. Quando, então, o Pavel chama para o ajuste de contas, ele vai, na sequência, dizer qual é o ajuste de contas que ele tinha, né? Que ele queria propor. Ele fala o seguinte, não vá mais lá. E aí aqui ele está falando da casa da noiva dele, da menina que ele está tentando casar. Então a gente acha que eles vão entrar na questão, né, no centro dos problemas dos dois, e a gente vê de novo a imagem de um Pavel que é eterno marido. Ele só sabe falar, né, do chifre, da preocupação que ele tem com outros homens em torno das suas mulheres. Né? E aí o Veltner se incomoda, fala, meu Deus, era isso? Era sobre isso que você queria falar, né? E ele até ironiza aqui, ele vai falar assim, você parece que decidiu ser feliz, custe o que custar, não é mesmo? Ironizando, né, essa necessidade dele de estar com uma mulher, de casar-se, né? E ele fala, sim, confirmou, com ingenuidade e doçura. E aí o Veltner, a partir desse comportamento, ele vai dar mais um caminho aqui para a gente entender o Pavel. Né? Ele vai dizer, que tenho eu, pensou o Veltner, com o fato de que ele seja um palhaço e sua maldade não passe de estupidez. Contudo, não posso deixar de odiá-lo, ainda que ele não mereça. Vejam, guardem essa informação também. A gente vai montando um castelinho aqui. Ele é... O Veltner chega a partir desse diálogo, né? A ideia de que ele é um palhaço e que a sua maldade não passa de uma estupidez. Né? E aí o próprio Pavel vai dizer assim, eu sou um eterno marido. Ele vai, depois de indicar que o centro do acerto de contas era a nova noiva e não o que passou, ele vai admitir, ó, eu sou um eterno marido, disse com um sorriso de ironia em relação a si mesmo. Um sorriso humilde e submisso. Vejam, pessoal, de novo, esse comportamento. Né? O que eu estou querendo trazer com isso tudo? Né? Até aqui, como eu falei, a gente estava oscilando entre um Pavel, que seria um eterno marido no sentido de ser um corno manso, de ser uma pessoa meio idiota, né? De ser um cara que sabe das ofensas e aceita. Essa era uma das possibilidades. A outra é que ele queria vingança. Era esses dois eixos, né? Meio extremos que a gente queria construir. Mas eu comecei a suspeitar, e depois eu percebi que é isso mesmo, que esse personagem, o Pavel, ele começa a se parecer cada vez mais com o idiota do Dostoiévski. Vejam que talvez isso impressione vocês, mas depois da gente conversar, prestem atenção nessas construções todas, né? Por quê? Porque o idiota, na verdade, ele é um homem bom demais, com certa inocência, ingenuidade, com um toque de infantilidade também. E por isso ele não consegue dar respostas agressivas e determinadas às coisas, né? Só estou querendo levantar uma pulga aqui atrás da orelha de vocês, mas é a conclusão a que eu vou chegar no final do encontro já, que para mim, o Pavel, ele começa a se configurar como uma pessoa mais virtuosa do que a gente imaginava no começo através da lente do Veltner. A gente via o Pavel através desses dois eixos, de um corno manso ou de alguém que buscava vingança, e eu acho que a partir daqui, trazendo a resposta para a Rafa, do que ela perguntou, a gente vai concluir o oposto, que talvez ele seja muito melhor, uma pessoa muito melhor, que foi destruída pela ação de outras pessoas. Uma pessoa muito inocente, muito pura, que foi guiada a uma destruição interna, né? Um sofrimento interno que ele não pôde suportar. Ele vai dizer aqui, então, página 156. Disse ainda há pouco que não decidi ser feliz, eu preciso casar, Alexei Ivanovich, prosseguiu o Pavel Pavlovich, em toda confidência, quase comovido. De outro modo, o que será de mim? Você mesmo está vendo, apontou a garrafa.
Isto é apenas a 100ª parte das minhas qualidades. Eu não posso, de modo algum, passar sem casamento, sem uma nova fé. Quando tiver fé, hei de ressuscitar. Quando a gente lê isso, desde das influências e da própria visão mais tosca do Veltnov, que não vê pessoas sensíveis e pessoas profundas, a gente sempre vê essas falas como se ele fosse a interpretação do Eterno Marido com a ideia de um corno manso, né? Mas eu comecei a ver, então, essas falas, através dessa influência do idiota, como justamente uma pessoa devotada ao amor, devotada à vida a dois, devotada a essa necessidade de amar, de estar com alguém. Então, eu comecei a ler um pouco as palavras do Pavel de maneira diferente. Né? E aí, ele dá a primeira razão, agora na página 157, ele dá a primeira razão da pergunta da Rafa. Só que são duas, e a segunda é a mais importante. Então, na página 57, ele vai dizer assim, que mas para que me diz isso? Veltnov quase fungou numa risada. Aliás, tudo aquilo parecia-lhe absurdo. Mas diga-me, gritou ele, afinal, para que me levou lá? Para que precisa de mim? Ele responde, para experimentar. Pavel Pavlovich pareceu, de repente, constrangido. Experimentar o quê? O efeito. E ele vai explicar aqui que esse efeito é o quê? Ele nunca tinha visto a Nádia, a sua noiva, próxima de um homem. Então ele queria levar o homem que conseguiu conquistar a sua outra mulher para prová-la, para ver o comportamento dela diante de um homem, pela primeira vez, né? Ele vai explicar. Eu nunca vi em companhia, por assim dizer, estranha, isto é, masculina, além da minha. Um pensamento estúpido, eu mesmo sinto isso agora. Um pensamento supérfluo. Tive uma vontade demasiado forte por causa do meu caráter ruim. Ergueu de repente a cabeça e corou. O primeiro motivo, então, da pergunta da Rafa está mais ou menos dado. É um motivo bastante grotesco e idiota. Ele mesmo o diz, né? Mas a ideia dele foi uma ação aqui de eterno marido, né? Tudo em torno da mentalidade do Pavel gira em torno de ser corno ou não, de casamento e tudo mais. Rafa, você ouviu esse trecho? Ouvi, tava aqui perto, mas beleza. Assim, faz sentido, realmente. Eu também tive essa ideia de que ele queria testar, né, a moça. Exato, e o que já é bastante estranho, né? Mas, adiante, na página 157 ainda, ele vai dizer o seguinte, o Veltnov vai estranhar, vai dar risada disso, né, dessa razão, e vai dar uma resposta bastante ácida, né, no final ali da página. Ele vai dizer, mas não sou o único no mundo, observou irritado, né? Ou seja, tudo bem que eu fui lá, né, e você pode de alguma maneira testar, mas eu não sou o único. Poderá vir outros que vão pegar a sua namorada, sua noiva, se ela deixar, né? E ele reclama, né? Penaliza-me ouvi-lo, Alexei Ivanovich. Eu creia-me, tenho tanta consideração por Nádia, né? Ele não acha que ela seria infiel, né? E aí, pessoal, aqui esse trecho que eu entro agora é o trecho final do nosso encontro e, para mim, é o mais importante para a gente chegar às conclusões. E é o trecho mais complexo também, na minha opinião. Vamos lá. Ele vai responder, desculpe-me, desculpe, eu não quis dizer nada. Apenas estranho um pouco que tenha exagerado tanto a minha capacidade de ação e tenha tão sinceramente posto a sua esperança em mim. Aqui, pessoal, é um trecho difícil, assim, mas eu vou tentar levar vocês para essa conclusão. Quando o Veltnov reclama, né, e fala de que estranhou que ele depositasse tanta esperança na ação dele, o que está aqui? A intenção do Pavel, como ele disse, era testar a menina, mas ele confiou no Veltnov para testá-lo. Então, o que está nesse texto que vai ajudar a gente a entender o restante é o seguinte: o que ele confiou o que o Pavel confiou no Veltnov? Ele confiou que, primeiro, ele conseguiria expor certa tendência à infidelidade da menina, porque, se a gente ler lá esses 2 capítulos, prestem atenção nisso aqui, tá? Se a gente ler lá aqueles 2 capítulos, nós veremos que o Veltnov foi o galanteador, ele roubou a atenção, né, das pessoas todas, porque ele é esse cara grande, alto, bonito, que a gente viu. Né? Então, primeiro, ele confiava que seria um bom teste,
porque ele tem esse aspecto de tentador, né, das mulheres. Mas um segundo que está aqui, e vocês verão, é a ideia de que ele confiou também que, apesar de ser um bom teste, ele não roubaria a menina para ele. Vejam, vamos desenvolver. E ele vai falar o seguinte: confiei justamente por tudo aquilo que se passou, depois tudo quanto passou. Essa estrutura, quando ele fala que tudo aquilo que se passou, o Pavel está incluindo a mulher dele, a traição, o Velchinov, tudo aquilo no passado de 9 anos. Quando adiante ele fala e tudo quanto passou, ele está se referindo ao Velchinov. Ou seja, o Pavel confia no Velchinov porque ele viu bondade no Velchinov quando ele percebeu que, depois de tudo quanto passou, apesar dele ter sido a pessoa que desonrou ele, quando as coisas, esse passado retorna, quando o Pavel se aproxima de novo, ele pega a Lisa, ele resolve a coisa da Lisa, ele cuida da Lisa, ele vê bons sentimentos na alma, dentro do coração do Velchinov. Então, o Pavel, ele mesmo diz aqui, eu confiei justamente por tudo aquilo que se passou no passado remoto e depois tudo quanto passou agora. Ou seja, eu vi que, apesar de tudo que você fez, eu vejo de alguma maneira esses sentimentos bons. E isso ele vai repetir aqui, literalmente. Vejam a continuação. O Velchinov, então, começa a perceber que o Pavel o vê de uma maneira que ele não esperava. E aí ele vai dizer o seguinte: se é assim, quer dizer que me considera mesmo agora um homem muito digno? Deteve-se de repente Velchinov. Em outro momento, ele ficaria horrorizado com a ingenuidade da sua brusca pergunta. E, por incrível que pareça, pessoal, por isso a complexidade desse trecho, o Pavel vai responder: sempre considerei assim. Pavel baixou os olhos. Vejam, o que o Pavel está falando aqui é que o Velchinov é uma pessoa confiável, digna, amiga, e tudo que a gente veio suspeitando lá de trás até aqui. O paralelo com o idiota, pessoal, só cresce agora, porque está me parecendo que ele é um idiota na forma do Dostoiévski do livro, né? Que é um homem... A pergunta do idiota a pergunta base do idiota é como seria a vida de um homem verdadeiramente bom na modernidade. Um homem inocente, um homem que vê bondade nas pessoas, um homem caridoso, doce, amável. O que aconteceria com ele se ele realmente fosse, se ele vivesse nessa modernidade com essas virtudes, né? E começa a se construir aqui uma imagem de que o Pavel vê algo mais no Velchinov, que nem o Velchinov via e não aceitava. Vejam, vamos continuar lendo, está acabando, né? Aí o Velchinov adiciona problemas nessas perguntas, né, para saber qual é a imagem que o Pavel tem dele, né? Ele vai falar: e quando você estava vindo para Petersburgo, né? O que você achava de mim? Porque quando ele estava vindo, teoricamente, ele estava vindo com a Lisa pós a morte da sua mulher para vingança, né? Então, o que você achava quando você estava vindo para cá? E aí ele responde: também quando estava vindo para cá, para Petersburgo, eu o considerava a pessoa mais digna. Eu sempre o respeitei, Alexei Ivanovich. O Pavlovich ergueu os olhos. Contemplava agora o adversário com franqueza. Vejam só, a franqueza surgiu. A conversa franca que o Velchinov tanto esperava surgiu finalmente. Mas a gente vai ver que não era a franqueza que ele esperava. O Velchinov esperava uma franqueza no sentido de: eu sei, seu desgraçado, eu vou te matar, você é um desgraçado, você roubou minha mulher, você destruiu minha vida. Mas ele está recebendo um outro tipo de franqueza que ele não vai suportar. A gente vai ver. Então, Pavel Pavlovich ergueu os olhos, contemplava agora o adversário com franqueza, sem o menor indício de perturbação. Na sequência, Velchinov teve, de repente, medo. Vejam a reação. O mesmo padrão psicológico, pessoal, de fuga, né? Teve, de repente, medo. Decididamente, não queria que algo acontecesse ou que ultrapassasse determinado limite, tanto mais que ele mesmo provocara a explicação. A conversa continua. Pavel vai dizer: estimava-o muito, Alexei Ivanovich, disse Pavel Pavlovich, como se bruscamente se decidisse a falar tudo, né? Abrir as coisas. Então aqui, pessoal, começa o discurso fulminante, né? E aqui começa a conversa franca, né? Página ainda 158, ele vai dizer: estimei-o também durante todo aquele ano em T.
Você não o percebeu, prosseguiu com voz um tanto trêmula. Veja a intimidade, essa situação muito profunda, né? De exposição de um interior, né? Com voz um, um tanto trêmula, para grande terror de Vertinov. Eu estava numa posição demasiado inferior à sua para que você pudesse notá-lo, e talvez nem fosse preciso. Algo que para mim está muito claro aqui. Na época em T, 9 anos atrás, Pavel tinha no Vertinov um amigo real. Ele tinha amizade, muita admiração. Estimei-o também durante todo aquele ano em T. Você não o percebeu. E ele diz aqui, eu estava numa posição demasiado inferior a você. Qual que é o sentido dessa posição inferior? Olha que interessante, que delicado, né? Enquanto o Pavel estava tendo no Vertinov um amigo, o Vertinov tinha na relação dos dois a relação do amante e do corno. Ele zombava do Pavel. Por isso que ele diz, eu estava numa posição demasiadamente inferior à sua para que você percebesse a minha admiração por você. Porque isso aqui é uma disparidade de relações. Nós já vivemos isso, né? A gente se aproxima de pessoas que estão super interessadas em nós, mas nós temos nela, às vezes, um utilitarismo. A gente só quer aproveitar alguma coisa dela. Então, essa posição é inferior nesse sentido, né? E aí ele continua. Em todos esses 9 anos, eu lembrei de você, pois nunca tive em minha vida um ano como aquele. Os olhos de Pavel adquiriram um brilho singular. Pavel considerava o Vertinov um amigo realmente. Até por todas essas características, né? Ele é um homem zarrão, é inteligente, ele encanta as pessoas, e aconteceu isso tanto com a mulher quanto com ele, né? E aí ele vai continuar. Guardei de memória muitas das suas palavras e expressões, muitos dos seus pensamentos. Lembrava-me sempre de você como uma pessoa que reagia, e aqui é extremamente importante, que reagia com ardor aos bons sentimentos. Uma pessoa muito instruída e com ideias próprias. Os grandes pensamentos originam-se mais de um grande sentimento do que uma grande inteligência. Você mesmo disse isso, talvez tenha esquecido, mas eu o guardei na lembrança. Vejam que o que está se montando aqui, pessoal? O Pavel, através da sua pureza. Vejam, olhando para 9 anos atrás. O Pavel era um homem puro, amigo, ajudou aquele rapaz que estava boicotando ele, dando dinheiro para ele com muita alegria, foi assim que foi descrito, né? Muita inocência. E o Pavel gostava e ainda gosta do Velchanov por enxergar a sua interioridade. Ele vê que, de alguma forma, mesmo após a traição, mesmo após toda essa história, ele vê uma tendência a reagir com ardor a sentimentos bons. Ele via algo ele vê ainda algo no Velchanov que ninguém mais vê. Lembrando que, desde o começo do livro, a gente via que o Velchanov tinha uma imagem social, uma máscara social, mas ele tinha uma interioridade, né? E parece que o Pavel enxerga essa interioridade do Velchanov como ninguém, como nem ele enxerga. E ele vai continuar na página 159. Eu sempre contei com você como pessoa de grande sensibilidade e, por conseguinte, acreditava sem considerar mais nada. Ou seja, o que ele está explicando aqui? Ele acreditava, ele via uma sensibilidade no Velchanov, e por ver essa sensibilidade, ele não considerava mais nada. Ou seja, por isso que ele não suspeitou da traição. Por isso que ele não suspeitou de nada. Ele podia suspeitar de outros, mas o Velchanov passava uma sensibilidade. E vejam, pessoal, uma pessoa que percebe esse tipo de sensibilidade na outra é porque ela tem essa profundidade, essa sensibilidade. Então, o que está caracterizando aqui o Pavel é um homem de muita sensibilidade, é um homem muito profundo, nesse sentido de perceber as altas, como é que o Velchanov coloca, as altas questões, eu não lembro, as coisas elevadas, né? O Pavel, ele percebe muito essas coisas elevadas, ele vive através delas, por isso ele acredita nas pessoas, por isso ele é inocente, e ele via isso no Velchanov. E aí, pessoal, ao ouvir, então, toda essa carga, esse discurso devastador de bondade e de olhar para um interior que nem o próprio Velchanov acreditava e aceitava, o seu queixo começou de súbito a tremer. Página 159. Velchanov estava completamente assustado. Era preciso a todo custo interromper aquele tom inesperado. Vejam o quanto esse trecho dialoga
com toda a construção que a gente está fazendo do Veltnov, que é um cara que lá atrás começou a sentir sentimentos morais inesperados. Quando ele se depara com a culpa dele diante da morte da Lisa, ele foge. E agora, quando ele se aproxima da bondade e de um determinado amor, de uma sensibilidade do seu adversário, do Pavel, ele não aguenta. Ele precisa interromper aquilo imediatamente. E aí, não suportando, ele retoma eu achei engraçado isso aqui, porque não suportando encarar a bondade, ele retoma um niilismo anterior a toda essa construção. Ele volta para a vida anterior dele, onde ele desconsiderava as possibilidades de bondade e de coisa elevada, né? Então ele vai falar, página 159. E para que gritou de repente, né? Ele já voltou a gritar. Né? Para que se apega assim a um homem doente, nervoso, quase delirante e arrasta-o para essas trevas? Quando tudo é um espectro, miragem, mentira, vergonha, quando tudo é antinatural e fora de qualquer medida, sim, isso é o principal, o mais vergonhoso, o fato de estar fora de medida. É tudo um absurdo. Ele volta então para um discurso que nega essas possibilidades de uma pessoa tão boa assim. E aí ele começa a apelar agora para a maldade ele nega tanto, ele precisa destruir tanto essa narrativa, que ele começa a negar e a imputar maldade no próprio Pavel, né? Ele vai dizer, página ainda 159. Ambos somos gente viciosa, subterrânea e vil. Não vem se colocar como alguém elevado. Nós dois somos terríveis, né? Nós dois matamos a Lisa, né? E eu vou te demonstrar, nesse instante, que não apenas não me estima, mas odeia-me com todas as suas forças, e que mente sem o saber. Você me levou para lá não foi por causa do objetivo estúpido de experimentar a noiva, tem secada a ideia, mas simplesmente porque me viu ontem e ficou enfurecido, e levou-me lá para mostrar-me a moça e dizer, está vendo como ela é? Será minha. Experimente agora aqui, tenta roubar ela de mim. Essa criança, essa menina linda será minha. Experimenta aqui. Você não vai conseguir. Você me desafiou. É possível que não o soubesse, mas foi assim, pois sentiu tudo isso. E sem ódio não se pode fazer tal desafio. Por conseguinte, odiou-me. Então ele apela aqui para um subconsciente ali, operando na bondade do Pavel, né? E aí o Pavel dá a segunda razão. Eu apresentei, a gente falou de uma, né, que era o convite para a casa da menina era um experimento, e aqui é a segunda razão. Ele vai responder, eu quis fazer as pazes, Alexei. E aqui é algo extremamente profundo também, pessoal. Continua assim, disse de repente o outro com um acento enérgico no murmúrio apressado, e o seu queixo começou de novo a pular. Um furor ilimitado apoderou-se de Veltnov, como se nunca ninguém tivesse lhe feito semelhante ofensa. Por que essa ofensa foi tão grande? E eu aposto que vocês não pegaram essa minúcia aqui. O que o Pavel está dizendo sobre fazer as pazes? Acho que é perdão, né? Essas pazes aqui era uma oportunidade do Veltnov se expor a uma possibilidade de traição, de ficar, de pegar a esposa dele, mas de mostrar que, na verdade, ele não faria e acontecesse uma oportunidade definitiva de perdão. Então, essas pazes é uma segunda chance que o Pavel está dando ao Veltnov. O Pavel gostaria de perdoá-lo, que ele não o traísse, e resolveria, então, enfim, o conflito entre os dois, porque ele teve a oportunidade de fazer e não fez. E aí o Veltnov vai responder. Eu lhe digo mais uma vez, urrou ele, que você se pendurou num homem doente, irritado, para arrancar-lhe alguma palavra impossível em meio ao delírio. Nós, sim, somos gente de mundos diferentes. Aqui ele muda o discurso, né? Nós somos gente de mundos diferentes. Compreenda isso. E um túmulo ergueu-se entre nós, murmurou freneticamente e de súbito voltou a si. Ou seja, ele está dizendo aqui, de forma muito tocante, né, que não adianta tentar resolver os nossos conflitos. Existe um túmulo entre nós, existe a morte da Lisa, que eu nunca perdoarei, né? E aqui, o Pavel, aliás, o Veltnov está... Pessoal, terminei já, tá? A última fala aqui. O Veltnov está levantando uma questão central aqui, que você está sendo bonzinho, você é bonzinho, então, sendo que existe a morte da Lisa, né?
E essa é uma questão importante para levantar na nossa discussão aqui, né? Eu estou dizendo para vocês que o Pavel é uma pessoa muito melhor do que a gente vê no começo do livro através das lentes do Veltchenov. Mas isso quer dizer, então, que o Pavel é um bonzinho, que, na verdade, ele é o idiota, literalmente, ele é a pessoa boa que está sendo destruída por um mundo mau? E é isso que o próprio Veltchenov está levantando para ele quando diz que existe um túmulo entre eles que impossibilita uma resolução da relação deles. E aí, olha o que ele vai responder. Ele vai dizer: e você sabe, o rosto de Pavel Pavlovich se contorceu e empalideceu de repente, e você sabe o que esse pequeno túmulo significa para mim, aqui. Exclama ele, acercando-se de Veltchenov, batendo com o punho sobre o seu coração num gesto ridículo, mas terrível. Eu conheço esse túmulo, e ambos estamos nos bordos dessa tumba, mas do meu lado há mais do que seu. Mais, murmurou como que num delírio, continuando sempre a bater no peito. Mais, ele está ali sofrendo. Aqui, a cena parece ridícula, porque muito provavelmente é o viés do Veltchenov, né? Mas o que a gente está vendo é, na verdade, um homem muito sensível, assumindo a culpa da morte da sua filha. Então vejam, qual que é a resposta para a pergunta que eu acabei de levantar, né? Se o Pavel, então, é um bonzinho. O próprio Pavel, pessoal, admite a sua culpa. Ele bate no peito e fala o quanto ele conhece esse túmulo, do qual, esse túmulo, os dois estão nos bordos. Eles são a borda do túmulo. Os dois, né? Os dois têm culpa, mas em mim tem mais. Ele assume isso. O que está construído aqui, que é muito bonito e muito chocante? O Pavel se coloca como pior que o Veltchenov. Ele assume a sua culpa diante da morte da filha. E nesse sentido, ele é menos vilão que o Veltchenov, porque ele tem a consciência moral. Ele não nega, ele não foge, como o Veltchenov veio fazendo desde o começo do nosso encontro, de afastar com a mão a culpa. Então, em que sentido a gente pode considerar o Pavel um personagem mais elevado, mais puro, mais virtuoso que o Veltchenov? O Pavel sofre, ele está bebendo, ele está indo a bordéis, ele está abandonando a sua filha, não vai ao seu enterro por sofrimento. Por um sofrimento que ele reconhece, por uma posição que ele sabe estar dilacerado dentro dela, que é a filha que não é minha, que eu amei, e a responsabilidade de pai, de cuidar dela. Então ele sente a necessidade de abandonar aquele símbolo da sua ofensa, mas também está dilacerado em relação à sua responsabilidade como pai. Então a morte dela, ele assume a sua responsabilidade, enquanto Veltchenov não assume, foge e se esconde do mal que ele causou ao ter destruído uma família. E isso, na visão do leitor, na nossa visão, pelo menos na minha, indica essa superioridade do Pavel em relação ao Veltchenov, no sentido todo que eu estou dizendo, de que ele parece ser uma pessoa melhor, uma pessoa muito mais sensível, e uma pessoa que está sendo destruída pelo sofrimento interno, mas do qual a origem ele não nega. Ele não nega que ele foi agente de toda essa situação, enquanto o Veltchenov ainda está negando. Não sabemos se ele continuará negando. Um último ponto, eu não estou com isso querendo dizer que ele é um santo e que ele vai terminar como um herói. Ele ainda tem os traços de eterno marido, né? Da pessoa dependente do amor do outro, dependente do casamento, uma pessoa meio ridícula. Mas o meu argumento dessa reunião é o argumento de que o Pavel, ele não é um idiota, um cara, um chifrudo, corno manso. O que está por trás disso é que ele é uma pessoa extremamente sensível, vivendo num mundo de pessoas muito egoístas, né? Que personificada aí pelo Veltchenov. Sempre. Mas o que você achou? Então, eu acho que essa é uma a sua reflexão, ela vai assim muito além da aparência, porque a questão que eu fico, por exemplo, é entre a ação do personagem que eles fazem e o que eles estão refletindo quando tem esse diálogo entre eles. Não sei se você está me entendendo, entendeu? Por exemplo, se você vê lá, eu penso no Pavel naquele cara que estava
maltratando a criança, a filha, Uhum. entendeu? Uhum. E aí, o seu olhar é um olhar misericordioso. Então, mas veja que eu pelo menos Não, queria eu tô falando, ter. seu olhar, talvez o olhar do Dostoiévski. Isso eu quero entender, sabe? Sim, eu entendo, mas eu queria ter me antecipado a essa sua questão, mas acho que não consegui, que é o seguinte. Quando eu levanto a questão de se o Pavel é ou não um vilão, eu não estou dizendo que não, ele é, só que ele assume, entende? Ele não está, eu não estou dizendo aqui que ele é uma pessoa perfeita, ilibada moralmente, mas ele era. Sim, Ele era uma pessoa muito boa, amava a esposa, amava o filho, a sim, filha, até que um agente exterior, algo externo a ele, o destrói. E aí ele começa a causar esse tipo de problema, abandona sua filha. Mas de sim. onde vem isso? É uma certa fraqueza do Pavel. Eu vejo o Pavel como um homem fraco. Só que, por outro lado, munido de muita sensibilidade, dessa perspectiva de ver bondade, de tratar as pessoas com amor, de ver as pessoas com olhos que outras pessoas não veem. Mas com tudo isso que eu levantei, eu não estou querendo dizer que o Pavel, ele é bonitinho, lindinho e não Não, tem eu sei, mas nenhum crime em torno o dele. olhar misericordioso, ele também não vai eximir as pessoas daquilo que elas fizeram, Sim. entendeu? Mas, assim, o Pavel vê bondade no Wielt, aí que eu fico pensando, quando você fala da sensibilidade dele, como que ele consegue ver bondade e o outro não gosta de ser amado? Ele não consegue ser amado, essa que é a questão. Ele não consegue, o Vertinov não consegue ser amado e ele não acredita na visão, o que pega ele, o que aterra ele, o que ele não suporta, ele quer acabar com aquela conversa, é que a expectativa dele da conversa franca que ele cobrava era ouvir: você é um desgraçado, eu vou acabar com você. Mas ele ouve, na verdade, palavras de amor, palavras de Exato, amizade. exato. E aí, quando ele não suporta, E é entendeu? insuportável, é insuportável para ele. Mas É, você sabe que nesse ponto aí a gente pode pensar no livro anterior. Inclusive, eu quero ainda dar retorno daquela leitura, porque não deu tempo de assistir o seu vídeo. Eu o terminei o último, né? livro, mas eu queria assistir o vídeo. Porque tem coisas aqui, eu acho que o Dostoiévski tem muito isso. Ele tem esse lado totalmente cristão, não é uma coisa explícita, é uma coisa que você, por exemplo, está ajudando a gente a enxergar e garimpar aí nesses detalhes. Mas é profundamente cristão, se você for pensar. Eu não sei o final da história, né? Eu não terminei de ler. É muito cristão, assim. Eu vejo Dostoiévski sempre nessa. Só que é exatamente o que você falou, é sempre velado, né? É sempre através não é nem um argumento, mas o diálogo mesmo entre os personagens cria um argumento que Sim, fica sem uma conclusão explícita, mas que você, através do encadeamento das ideias, você chega aí, pá, a conclusão dessa conversa é essa aqui. é. Então, no Eterno Marido, até agora eu não achei tanto assim uma coisa cristã extremamente explícita, mas esse viés essa forma que eu tô interpretando o Pavel é uma forma bastante, no fundo, bastante cristã, né? De um homem que a grande vítima da história é o Pavel, e ele é essa grande vítima porque ele é um homem verdadeiramente bom. Quando o Veltnov chega na cidade, naquela época, há 9 anos atrás, ele era um homem comum, que amava muito a esposa, e que era inocente em relação à maldade humana. Eu vejo esse elemento de que ele estava ali vivendo de uma forma muito inocente. Ele mesmo fala, né, que ele via sensibilidade no Veltnov, logo ele não suspeitava de mais nada. Sim. Então, é um pouco assim, é um pouco cristão, mas me trouxe muito a questão do idiota, sabe? Eu não li, eu não sei. Mas Que tô é mais ou curiosa. menos o que eu te Ah, falei, de que é sim, esse homem muito bom que vive num mundo moderno que é egoísta, de pessoas ensimesmadas, de pessoas violentas, de pessoas que só pensam no prazer, hedonistas, né? E ele vai ser considerado um idiota por isso, por ser bom, né? E é mais ou menos o que o Veltnov faz no livro até aqui. Todo o olhar do Veltnov para o Pavel é um olhar de que esse cara é um idiota, é um ele é bêbado, um estúpido, né? é Um um estúpido, palhaço. um eterno marido, um palhaço. É. Só que o que o Pavel tá devolvendo agora é assim, cara, eu sou a única pessoa que olhou para você com um olhar de que tem algo a mais aí dentro, que tem uma pessoa sensível aí dentro, tem uma pessoa que é sensível a sentimentos elevados.
E por isso eu te perdoo pelo que você fez lá atrás e quero restabelecer uma amizade aqui, agora. Então, aí faz sentido a conversa, a primeira conversa que eles tiveram, né? Faz sentido. Exato, exato. Só que você vai ver agora, no próximo capítulo, que vai haver uma tentativa de assassinato. Ah, meu Deus. Não conta, não. Tá. Não conta, não. Mas, enfim, eu acho, só tô adiantando isso, porque não muda, eu acho que não muda essa interpretação e só deixa ela mais complexa e mais bonita. E aí a gente vai falar disso no encontro que vem. Beleza, Rodrigo. Valeu muito. Tá valendo, né? Nossa, valeu.